a ferramenta milagrosa que emagrece as pessoas. Não sei se vocês sabem, mas dentro do Photoshop tem uma ferramenta super simples de ser usada que faz isso para você. Estou falando do Liquify ou dissolver. Então, se você quer aprender a manipular a sua imagem, fazendo essas deformações, né, tanto de encolher como de expandir, acompanha comigo aqui até o final, que eu vou mostrar um passo a passo de como fazer tudo isso. Então, vamos lá para a tela? Primeiro, peguei uma foto aqui qualquer, tá, de exemplo, só para conseguir mostrar para vocês como faz isso, então. E é super simples, tá? Vocês simplesmente vão vir aqui em Filtro e ir em Liquify, ou em português vai estar como dissolver, ou simplesmente vocês apertam Ctrl Shift X, ok? Quando vocês fizerem isso, ele vai abrir uma janelinha, que é a janelinha do Liquify, que tem mais ou menos essa cara aqui, tá bom? Eu vou ensinar a mexer aqui em 3 ferramentas, que são as 3 ferramentas que eu mais uso, tá? Tipo, na verdade são 4, tá? Vou mostrar 4 ferramentas, que são as 4 ferramentas que eu mais uso aqui dentro do dissolver. A primeira delas é esse daqui que parece ter um dedinho assim, tá? Que está empurrando. Em inglês eles chamam de Forward Warp Tool. Em português eu não tenho muito certeza qual é o nome dele, mas é a letra W, tá? No atalho é a tecla W, você vai pegar, então essa daqui que é do dedinho. Eu costumo usar aqui com densidade 50 e pressão 100. Eu acho que aqui é uma coisa de questão de gosto, mas vocês podem ir alterando para ver, né, esses números para ver qual que fica melhor para vocês, tá? Então eu só estou dando uma sugestão, eu uso densidade 50 e pressão 100, que é o que eu mais gosto de fazer aqui, tá bom? É uma ferramenta super simples, você simplesmente, né, você tem que ajustar o pincel para o tamanho que você achar mais adequado e você vai lá na região, né, clica, segura e você arrasta em direção ao sentido que você quer manipular a imagem, né? Então eu venho aqui, simplesmente eu quero, por exemplo, eu quis corrigir o braço dela aqui, eu simplesmente cliquei e arrastei aqui para o lado esquerdo para dar uma leve corrigida no braço dela, só para ver aqui o antes e o depois. Então, ó, antes, depois, depois. Uma ferramenta super simples, né? Eu demorei aqui questão de, sei lá, 10 segundos para fazer essa simples correção aqui no braço dela, que eu acho que já fez uma diferença enorme, tá? Então, bem facinho, eu acho que, né, qualquer um consegue fazer isso daqui, é apenas uma questão de prática, tá? Eu acho que uma coisa que você tem que tomar cuidado aqui é a questão do tamanho do pincel, tá? Porque, deixa eu te mostrar aqui, eu vou voltar então aqui para a foto inicial. Se eu pegar o tamanho do pincel errado, vamos supor que eu peguei o tamanho do pincel pequenininho assim, eu tentar mexer aqui, ó, eu vou formar uns buracos aqui muito esquisitos, tá? Então, tipo, não vou conseguir fazer, vai dar muito trabalho para eu conseguir arrumar, então não fica legal, tá? Então, assim, eu acho que uma das dicas aqui que eu posso dar nessa etapa aqui é você ajustar o pincel do tamanho correto para você conseguir aplicar o efeito para ficar da forma mais natural possível, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou deixar de novo, então, o pincel do tamanho adequado. E aí, eu aplico aqui para deixar ele da forma mais natural possível, tá? Galera, eu estou fazendo aqui meio rápido, tá? Só para ilustrar, mas depois, quando vocês forem fazer direitinho, vocês fazem com calma para ficar mais perfeitinho, ok? Ok, vamos então agora para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é essa ferramenta aqui, que em inglês eles chamam de Poker Tool, é a tecla S, tá? No atalho do seu teclado. Ele tem um símbolo que ele parece que tem alguma coisa sendo esmagada, tá? E é justamente isso que ele faz, ele esmaga alguma coisa, tá? Eu uso aqui a densidade 50 e aqui eu uso o rate 80. E aqui é a mesma coisa, tá? É questão de gosto, esses daqui são os números que eu sugiro. Se vocês quiserem usar qualquer outro número também, né, qualquer outro valor, vocês vão testando para ver o que vocês acham melhor. O que faz essa ferramenta? Essa ferramenta, ela literalmente ela esmaga alguma região, né? Então, geralmente eu uso essa ferramenta se eu quiser esmagar alguma região específica. Geralmente as pessoas pedem, Fábio, diminui a minha cintura, deixa a minha cintura fininha, sei lá. Então, vamos lá, pega essa ferramenta aqui. Mais uma vez, tá? Você tem que usar o tamanho correto do pincel. Então, ajusta o pincel para o tamanho correto, né? Geralmente é um tamanho grande, tá? Porque se você pega um tamanho muito pequeno vai ficar esquisito, então você pega um pincel grande e aí você simplesmente centraliza, né, o centro do pincel com o centro da cintura, tipo, da pessoa, e você vai
ficar pressionando, né? Vai ficar clicando e ficar pressionando, segurando. E conforme você vai segurando, ele vai encolhendo aquela região, né? Em direção ao centro do círculo do seu pincel. Só para vocês verem a diferença então do antes e do depois, é isso que ele está fazendo, tá? Então ele encolhe, ele puxa tudo em direção ao centro. Só que uma coisa que acontece ele puxa tudo que está dentro do círculo, ele puxa em direção ao centro. Então pode ser que tenha algumas regiões que você não queria deformar, que ele acaba deformando, mas ele faz isso para ficar uniforme. Então ele pega tudo que está dentro daquele círculo e ele puxa para dentro em direção ao centro do círculo, tá? E aí, se você por acaso quiser desfazer alguma parte dessa deformação, e isso serve para qualquer deformação que você fizer, tá? É só você vir voltar aqui no Warp Tool, né? Então você aperta o W, você volta aqui no dedinho, tá? Você segura o Alt, então segurando a tecla Alt, você vai clicar na região onde você quer que a deformação não faça efeito. Então, né, eu estou vindo aqui, eu falo, eu não quero que essa deformação faça efeito aqui na região do tórax dela. Então tá bom, então beleza, eu tirei a deformação, agora mostrando o antes e o depois, vocês podem ver, ó, só fez efeito aqui na cintura dela. E vocês podem ver que a região do tórax dela, aqui do peito, ficou imóvel. Ah, eu não quero também que a jaqueta dela mova. Tá bom, então vamos lá. Segura o Alt e vamos passar agora aqui o pincel em cima da jaqueta. Você pode ver que quando eu estou passando o pincel, ele está voltando a jaqueta para a posição original dele, tá? Então, estou voltando aqui a jaqueta. Vou voltar um matinho aqui também, que estava aqui para a posição original dele. Vamos ver então agora aqui o antes e o depois. Antes, depois. Opa, tem mais ainda um pedaço aqui da jaqueta que eu preciso voltar também. Vamos dar um zoom aqui, vamos voltar mais um pedaço aqui da jaqueta. Opa, segura o Alt, volta aqui o pedaço da jaqueta. Pronto. E aí vamos ver aqui o antes e o depois. Bom, galera, é só fazer com um pouco mais de calma, tá? Com um pouco mais de detalhe que vocês conseguem depois pegar isso daqui, né? Fazer com mais detalhe, que aí vocês conseguem fazer perfeitinho para que não mova nada da jaqueta. Mas eu acho que é super razoável você já deixar desse jeito, porque não dá para perceber nada, tá? Isso acontece quando, por exemplo, você quer deformar alguma coisa, você quer deformar alguma parte, por exemplo, do corpo da pessoa, e sei lá, tem um fundo que tipo tem um fundo de tijolinho, e aí você vai lá e você deforma o corpo da pessoa e o tijolinho fica torto, aí fica na cara, né, que está deformado. Aí você vai lá e segura o Alt, passa o pincel em cima do tijolinho, que aí o tijolinho volta ao normal, entendeu? Então é mais para isso que a gente usa. Nesse caso aqui não precisava ter feito nada, na verdade. Beleza? Vamos então agora para a próxima ferramenta. Essa daqui agora é a terceira ferramenta que eu vou mostrar. A terceira ferramenta é o Bloat Tool, que é a letra B, tá? No teclado é a letra B, em português eu não sei também como é que chama essa ferramenta aqui, mas enfim, a letra B. Ela é justamente o contrário da ferramenta anterior. Enquanto a ferramenta anterior ela amassava, né? Então tipo ela encolhia, essa daqui é o contrário, vai fazer expandir, tá? Então até o desenho ele parece uma bolinha que está expandindo, tá? E é literalmente isso que ele faz mesmo. Você vai pegar uma região e ele vai expandir aquela região, tá? Então, aonde que as pessoas costumam pedir para usar isso daqui, tá? Quando é homem, eles pedem, tipo, deixa meu braço maior, tipo, deixa meu ombro maior, deixa minhas pernas maior, sei lá, enfim. Quando é mulher, deixa meu peito maior, deixa meu bumbum maior, deixa minha coxa maior, enfim. Então, mas ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara, tá? Tipo, todas as deformações, tá? Que é o que eu tô fazendo aqui, né? Todas as deformações de corpo que você vai fazer é uma coisa que você tem que alinhar sempre, né, com o seu cliente, com a modelo, de quem você está tirando foto. São coisas que você tem que alinhar com a pessoa e é a pessoa que tem que pedir para você fazer. Você não pode simplesmente ir lá e sair deformando o corpo da pessoa, porque afinal é o corpo original da pessoa. Se ela não pede para você fazer isso, teoricamente você não tem o direito de sair deformando o corpo da pessoa, porque afinal não é aquele o corpo da pessoa, certo? Né? Então, assim,
Se ela não pedir para você deformar o corpo dela, por favor, não deforme o corpo dela, a não ser que tenha acontecido alguma coisa do tipo, putz, eu usei uma lente grande angular e minha lente grande angular que deformou o corpo dela na hora de eu fazer o clique. Isso acontece, tá? Tipo, vai, sei lá, eu uso uma 24mm, a 24mm deforma pra caramba, né? Então, eu uso lá 24mm, fiz um clique e deformou o corpo da pessoa que eu tô tirando foto. Ok, nesse caso, eu mesmo vou corrigir, porque a culpa não é dela, da minha lente ter deformado o corpo dela. Ok, aí eu vou lá e eu corrijo. Mas nesses casos de, putz, vou aumentar o peito dela, eu vou diminuir a cintura dela, vou aumentar o bumbum dela, vou diminuir o braço dela. Não, isso daí você só faz se a pessoa pedir, ok? Combinado? Beleza. Vamos lá então, voltando aqui, tá? Voltando para a ferramenta aqui do Bloat Tool. Esse daqui, como eu estava falando, então, ele faz expandir as coisas. Como é que funciona isso daqui? Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar, vou aplicar no peito, por exemplo, dessa modelo aqui. Ajusta de novo, tá, o pincel para o tamanho correto que você quiser. Nesse caso aqui, então, eu vou deixar mais ou menos ele desse tamanho aqui assim. Mais uma vez, eu vou mostrar aqui, ó, a densidade está 50 e o rate está 80, mas daqui são números que eu estou sugerindo, você pode usar o número que você quiser, e eu acho que aí é só uma questão de você ir testando para ver qual que você prefere. E aí, eu simplesmente centralizo, né, no local onde eu quero que ele expanda, e eu vou ficar segurando o botão do mouse e ele vai começar a expandir, tá? Então, ó, mostrando aqui, ó, antes, depois, tá? Então, assim, ele vai expandindo e, logicamente, ele vai expandindo do centro para fora. Do mesmo jeito que a ferramenta anterior, ele expandia, né? Ele comprimia de fora para dentro, esse daqui ele expande de dentro para fora, tá? Então, assim, são duas ferramentas que uma é o contrário da outra e ambas funcionam muito bem, tá? Do mesmo jeito que eu corrigi, né, as deformações que eu não queria, né, então aqui, ó, por exemplo, nessa daqui, ele acabou deformando um pouquinho daqui da jaqueta, ele deformou um pouco aqui do braço dela. Se eu falar, putz, mas eu quero corrigir essa parte do braço que eu não queria que tivesse deformado. Ok, volta aqui, aperta o W, volta aqui na primeira ferramenta, segura o Alt e passa o pincel aqui em toda a parte que você não quer que deforme. Então, eu não queria que tivesse deformado o braço. Ok, ó, acabei de voltar o braço. Quando eu vejo aqui, ó, o antes e o depois, essa parte aqui do braço agora já não está mais deformando. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Então, vamos lá, ó, não está mais deformando. Ok? Deu para ver a diferença? Beleza. Então, eu te mostrei 3 ferramentas, que são essas de deformação, tá? Que eu uso para corpo. E para rosto, tem uma ferramenta específica para você fazer deformações de rosto, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, que é do Face Tool. É só você apertar a letra A, tá? E assim, ele teoricamente ele tende a encontrar rostos, tá, na foto, muito bem, a não ser que o rosto esteja coberto, tipo, com alguma coisa, assim, sei lá, tipo, se a pessoa estiver usando um boné que tampa metade do rosto, ou ela estiver usando um óculos muito grande, enfim, algumas coisas, alguns acessórios muito grandes, daí o Photoshop ele não vai conseguir identificar o rosto da pessoa. Mas se ela tiver com o rosto, né, livre, você vai conseguir ver o rosto da pessoa, né, você vai conseguir ver, não. O Photoshop vai conseguir identificar o rosto da pessoa e você vai conseguir usar essa ferramenta. Quando você aperta nela, você pode ver que ele já identifica, né, o olho, o nariz, a boca, o rosto aqui da pessoa, ele já identificou tudo. Assim que ele identificou tudo, pelo fato de ele ter identificado tudo, nessa parte aqui do lado direito, você já consegue ver, né, o tamanho do olho, a altura do olho, largura do olho, rotação do olho, distância entre olhos, aí depois aqui você tem a parte do nariz, a parte da boca e o formato do rosto. Então vamos passar um por um aqui. Você pode mudar o tamanho do olho, e aqui é legal porque tem tudo tem, né? O olho, as pessoas têm 2 olhos, então você pode mexer no olho esquerdo e no olho direito. Então vamos lá aqui, ó, olho esquerdo, quero aumentar o olho esquerdo, quero diminuir o olho esquerdo, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. E você pode fazer isso independentemente, né? Então, tipo, o olho esquerdo e o olho direito fazer independente. Ou então, se você quiser deixar ambos iguais, é só você apertar nessa correntinha que tem aqui no meio, que aí o que você fizer em um, ele vai fazer no outro. Então, tipo, quero aumentar os dois, ou quero diminuir os dois, quero aumentar os dois, diminuir os dois. Enfim, vou deixar bem exagerado aqui só para vocês verem, tá? Então, vou aumentar os dois.
Beleza, altura do olho. Ah, eu quero aumentar os dois também, ó. Vou deixar linkado aqui, tá? Então, quero aumentar os dois, eu quero diminuir os dois, vou diminuir os dois. Largura do olho, eu quero aumentar ou diminuir, eu vou diminuir, tá bom. Rotação do olho, eu posso fazer rodar para dentro, rodar para fora, enfim, você pode rodar do jeito que você quiser. E a distância entre os olhos, você pode deixar mais para fora, mais para dentro, você pode fazer o que você quiser, tá bom? Agora na parte do nariz, você pode também ajustar a altura do nariz, então aqui você pode deixar ele mais para cima ou mais para baixo, você escolhe. Você pode ajustar a largura do nariz aqui, deixando ele mais largo ou mais fininho. Geralmente mulher pede para deixar o nariz mais fininho, tá? Isso também é uma coisa super comum que as mulheres pedem, tipo, Fábio, afina o meu nariz um pouquinho, porque eu não gosto dele, eu acho ele muito largo, enfim, afina o meu nariz, enfim, é uma coisa super comum também, que toda hora costumam pedir. A boca também, dá para você colocar um sorriso artificial no rosto das pessoas. Eu odeio usar esse recurso, que eu acho que fica ridículo, tá? Então, mas dá para você colocar um sorriso aqui, é terrível, eu não gosto de usar isso daqui. Dá para você mudar o lábio da pessoa, deixando tipo, o lábio de cima mais alto, né? Ou mais baixo, mais fininho ou mais largo. A mesma coisa para o lábio de baixo também, dá para deixar ele mais fininho ou mais largo. Dá para você deixar a boca da pessoa mais larga ou mais estreita. E dá para você também mexer na altura da boca, deixando tipo a boca inteira mais alta, né? Ou a boca inteira mais estreitinha, tá bom? E por último, o formato do rosto total em si, você pode mudar aqui então a altura da testa, né? Deixando a testa maior ou a testa menorzinha. Isso daqui também é uma coisa que às vezes as pessoas costumam pedir bastante, que é do tipo, putz, eu acho que minha testa é grande demais, se você puder diminuir ela um pouquinho, né? Então basicamente o que ele faz, ele diminui aqui, ele traz o cabelo de cima um pouco mais aqui para baixo, para diminuir esse espaço que tem da testa, tá? Então é isso que ele faz. A altura do queixo você pode também diminuir, então ele empurra o maxilar inteiro um pouco mais aqui para cima. Esse daqui é a linha daqui do maxilar, tá? Então, você pode deixar ele mais fino ou mais grosso, tá? Deixando um rosto com perfil mais quadrado, um rosto com perfil mais triangular. E esse daqui é a largura do rosto, da cabeça inteira como um todo. Você pode deixar ela mais fina ou mais larga, tá bom? Então, voltando aqui, né? O antes e depois, é que eu tinha só mexido no olho aqui, deixa assim mesmo. Vamos voltar aqui, então só para vocês verem a diferença do antes e depois. Então antes estava assim, depois ficou assim, antes e depois. Galera, só reforçando então mais uma vez que todos esses tipos de deformação que você faz no corpo de alguém, você tem que deixar bem alinhado, tá, com o seu cliente, se é ou não é para fazer esse tipo de deformação, ok? Então beleza. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram mesmo, por favor, deixem aqui a sua curtida, deixem o seu joinha, me segue, se inscrevam, se tiver dúvida, deixem em comentários que eu vou responder o mais breve possível. Muito obrigado e te vejo na próxima. Até mais!